Fala pessoal, aqui é o Gilzão, eu estou de volta com mais um Que Fim Levou aqui no Tocou Agora. E hoje nós falaremos de Nobuya Dima, um nome super importante para o gênero. Se o Eiji Tsuburaya é o grande deus do Tokusatsu, o grande pai dos efeitos especiais aí, né? O Nobuya Dima merece uma santificação. Muitos dos Tokusatsu que passaram no Brasil, muitas séries do gênero que vocês conhecem, têm a mão do Nobuya Dima e da sua equipe. Vamos falar um pouquinho sobre ele? Nascido em 1928 em Saitama, Yadima cresceu praticamente dentro do cinema, já que seu pai trabalhava na Chochiku. A Chochiku foi uma produtora responsável por espetáculos kabuki, antes de entrar no mercado de cinema. Tem filmes importantes como Monstro do Espaço de 1967 ou Konchu Daisensou de 1968 e até Guyver de 1991. Desde cedo, o Nobuya Dima teve contato com toda a indústria do cinema. Isso fez muita diferença para ele. Graças ao trabalho do pai, ele pôde vivenciar diversas funções dentro da Chochiku. Até na bilheteria ele trabalhou. Mas foi lá nos efeitos especiais que ele encontrou o caminho da sua vida profissional e naquilo que ele se tornou um dos nomes mais importantes no Japão para o gênero. O Nobuya Dima trabalhou com Keiji Kawakami e lá ele aprendeu muita coisa na raça, miniaturas, explosões, fios. Nesse período que ele também conheceu o Eiji Tsuburaya. E ele chegou até a recusar trabalhar na equipe do Tsuburaya no primeiro Godzilla. Olha que interessante, hein? Será que ele se arrependeu? Outro detalhe curioso é que ele trabalhou ao lado de Toru Narita, que depois criaria o visual do Ultraman. Em 1959, o Nobuya Dima ele vai trabalhar na Toei Company. A Toei estava começando a trabalhar mais com séries, com filmes e começou a construir a sua própria equipe de efeitos especiais. Isso tudo, gente, antes do gênero virar gênero, porque a palavra Tokusatsu, como nós já contamos aqui, ela nasce com Godzilla 54, mas ela só se torna gênero mesmo, o gênero das produções como nós conhecemos, a partir de Ultraman de 1966. E foi ali na Toei que ele encontrou algo diferente, menos formalidade, mais dinamismo, e isso moldou o estilo dele, que era rápido, eficiente e muito criativo ao mesmo tempo, e tudo isso com pouco recurso. Com a TV já em ascensão lá no Japão, ele toma uma decisão importante e ele funda a Tokusatsu Kenkyujo, que seria uma tradução para Laboratório de Efeitos Especiais. E de novo, aqui antes do gênero virar gênero, a ideia era bem simples, era pesquisar, experimentar e produzir efeitos especiais. Nobuya Dima começa a trabalhar em séries como Robô Gigante, Capitão Ultra, entre outras produções lá na Toei. E ele começou a criar soluções que viraram padrão dentro do gênero. E aqui entra um ponto interessante do Nobuya Dima, porque para ele a tela tinha que estar em movimento. Nada podia ficar parado, para criar ainda um efeito melhor para quem assistia as produções. Foi ele quem ajudou a consolidar o jeito que vemos batalhas de robô até hoje, por exemplo. Ele é algo fundamental que ele passou para os discípulos também, essa questão dos atores atuarem como os robôs gigantes, dar mais vida para aquela peça mecânica gigantesca se movendo para salvar o mundo. Mesmo com a chegada do CGI, muitas das técnicas criadas por Yadima continuam sendo usadas até hoje. Miniaturas, efeitos práticos, truques de câmera, tudo ainda vive, porque no fim o legado dele não é só técnico, é criativo também. Se o Tsuburaya criou o caminho, o Nobuya Dima com certeza expandiu esse universo, e é por isso que ele não é só um nome dos bastidores, ou um nome em tela de tantas séries que nós vimos. Ele é um dos pilares do Tokusatsu como nós conhecemos. Com o passar do tempo, ele passou o comando da Tokusatsu Kenkyujo para o seu grande discípulo Hiroshi Butsuda, que manteve toda essa linha criativa do Nobuya Dima. O Nobuya Dima e a Tokusatsu Kenkyujo, principalmente para a Toei, foi responsável pelos efeitos especiais de filmes, de séries e até de produções que flertam com Tokusatsu, ou produções que são Tokusatsu mesmo, para cinema, por exemplo, como Chikara no Messeji. E produções como Kage no Gundam, que nós já falamos aqui, entre outras coisas, até séries, produções da B-Production, por exemplo, que nós conhecemos muito bem por aqui, também tinham a mão do Nobuya Dima. Então muito do que o gênero se formou, porque o Eiji Tsuburaya ele cria um legado, ele morre ali no final dos anos 60, os filhos dão sequência no trabalho deles. O Nobuya Dima acaba sendo uma continuidade importante para a construção do gênero Tokusatsu através da sua forma de construir esses efeitos especiais e práticos, muitos deles que são marcas até hoje. Nós referenciamos muito o Eiji Tsuburaya, mas temos que referenciar também o trabalho do Nobuya Dima.
Há um tempo atrás eu adquiri a biografia do Nobuyajima, que é esse livro aqui. Na capa é a capa do filme, né, uma das artes da capa do filme do Uchikara no Message, né, do Message from Space. Já falamos dele aqui no TokuCast, inclusive. Esse livro é muito rico de informação, muita coisa legal tem nele. Por exemplo, para vocês terem uma noção, a gente tem algumas coisas de sequência de filmagens do Jaspion, por exemplo. Olha que legal o Dairon aqui, né? Eu espero conseguir transmitir essa imagem legal para vocês aqui no conteúdo, né? Tem muita coisa de storyboard, por exemplo, de abertura de séries que o Nobuyajima trabalhou. Para minha surpresa, quando eu comprei esse livro, ele veio, assim, acabou sendo um presente para mim, porque o Nobuyajima faleceu em 2019. Esse livro eu adquiri alguns anos depois do falecimento dele, e o livro chegou autografado. Então eu tenho o autógrafo do Nobuyajima em 2017 na sua biografia. É um livro para mim super importante e foi base de um pouquinho que eu contei aqui e de um pouquinho que nós contamos também no TokuCast sobre Nobuyajima. Vão lá ouvir se vocês tiverem interesse em conhecer mais sobre esse que também deveria ser referenciado como um dos grandes pais do Tokusatsu que nós conhecemos, tá bom? E é isso, pessoal, esperamos que vocês tenham gostado desse Que Fim Levou e que o Nobuyajima, onde quer que esteja, receba o nosso abraço, essa calorosa homenagem aqui. E não se esqueçam, Tokusatsu significa efeitos especiais, ele na prática é efeito especial, mas ele também é um gênero de produção em que muitas pessoas foram importantes para o seu desenvolvimento para chegar para vocês como chegou, tá? Tanto que muitas partes desse vídeo aqui vocês viram telinhas aí que com certeza vocês vão lembrar de séries que vocês assistiram. E é isso, eu fico por aqui, um grande abraço pra vocês, até o próximo Que Fim Levou e fiquem com o Edinho. E se tocou agora aqui, deixa o like, deixa a curtida aí pra gente, né? Compartilha com os amiguinhos. Valeu!